Boa noite a todos, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui em mais um de Quarentena com a Laese. Hoje nós vamos dar continuidade com a nossa quarta apresentação, que vai ser com a professora Leila, que vai falar sobre a situação de pessoas com deficiência na fase idosa. Só um minutinho, gente, meu computador deu uma travadinha. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Sim. Sim, tá, obrigada. Bom, a Leila Regina de Castro é graduada em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, é mestranda em Ciências do Envelhecimento é mestranda em Ciências do Envelhecimento pela Universidade de São Judas Tadeu, possui MBA em Gestão Estratégica no Terceiro Setor pela FMUSP, pela FMU de São Paulo, com conhecimento técnico em envelhecimento humano, gerontologia, agora sim pela FMUSP, especialização em dança e consciência corporal pela Universidade Gama Filho. Como supervisor de inovação do doente, que é a gestão, e também como secretária do ensino legal de legislação, né? Perfeito, eu quero muito agradecer a Liga, né, pelo convite, é uma honra poder estar com vocês e compartilhar um pouco do meu conhecimento a respeito da pessoa com deficiência intelectual, em especial a pessoa que está envelhecendo, né, dentro da deficiência intelectual. Então, para a gente começar, já vou compartilhar minha tela com vocês, tá, para a gente ganhar um tempo. Eu gostaria só de saber, né, se todo mundo está vendo. Tá tudo ok? Tá, e aí vocês também estão me ouvindo, né? É uma apresentação particularmente breve, eu vou iniciar contextualizando um pouco sobre a própria deficiência, né, para a gente conhecer. Não está passando, agora foi. E eu quero contar, antes da gente falar da deficiência e antes da gente entrar dentro da proposta mesmo deste encontro, que são os desafios na deficiência intelectual da pessoa adulta e idosa, né, então a pessoa que está em processo de envelhecimento, eu queria contar um pouquinho, aproveitar, né, esse espaço para contar sobre o Instituto Jô Clemente, que era a antiga Pai de São Paulo. É uma fundação, quer dizer, uma instituição, uma organização da sociedade civil, que nasceu no ano de 1961, e ela é sem fins lucrativos, e o seu objetivo maior é prevenir e promover a saúde de pessoas com deficiência intelectual, apoiando sua inclusão social, onde também nós fazemos um trabalho de incidência na defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência intelectual, e também produzimos e disseminamos conhecimento, através de cursos, através de capacitações, de modo geral, e também através de ciência, né, que é dentro do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, no qual eu trabalho. Por que nós tivemos essa transformação, né? Então, a organização, ela ficou muito atento ao que vinha sendo transformado, né, ao longo da vida, né, ao longo da sociedade, sobre a pessoa com deficiência intelectual, e aí ela também se transformou. E cada vez mais a gente se intensificou, né, com esse trabalho todo, com as principais tendências definidas pela Convenção das Nações Unidas, ou seja, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E para isso, para a gente garantir maior eficiência, agilidade e autonomia para ampliar nossas descobertas científicas, produzir e compartilhar nosso conhecimento, inovação, transferência de tecnologia e ações mais efetivas no âmbito da construção das próprias políticas públicas e da inclusão social, que é o nosso carro-chefe, nós nos tornamos o Instituto Jô Clemente. Então, com todas essas questões, a gente se mudou a nossa área, né, mas não deixamos de pensar na pessoa com deficiência como um todo. Então, o Instituto Jô Clemente é a antiga Pai de São Paulo. É importante a gente ter clareza sobre os dados da pessoa com deficiência. Então, nós vamos ter, né, perante a Lei Brasileira de Inclusão, que é falávamos muito como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente conhece muito mais por LBI, ela vai considerar uma pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo na natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, para a LBI, ela preconiza que a pessoa com deficiência, seja lá qual for, esta denominação. Para isso, segundo o censo de 2010, nós tínhamos, falo tínhamos porque já nasceram outros, né? Aproximadamente 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, sendo que dessas 45 milhões, nós teremos 2 milhões e 600 mil, tá? Com deficiência intelectual. Então, o recorte é esse. Já dentro do estado de São Paulo, esse número é um número também que é apontado, de 9 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, sendo que 500 mil com deficiência intelectual. E aí nós vamos ter um outro recorte, que é o do próprio município de São Paulo, que já nós falaremos em torno de 2 milhões e 760 mil pessoas com algum tipo de deficiência e com deficiência intelectual, aproximadamente 127 mil. Lembrando que são dados de 10 anos atrás, e nós temos um novo censo que estaria previsto, né? Agora a gente não sabe com a pandemia como vai ficar, mas para este ano de 2020. Muito provavelmente, claro, esses números serão outros. Tá? Então, nós falamos de dados da LBI, só que nós seguimos também uma denominação da Associação Americana de Deficiência Intelectual, que ela diz o seguinte: ela é caracterizada pela limitação significativa tanto do funcionamento intelectual como no comportamento adaptativo, que vão ser expressados nas habilidades conceituais, sociais e práticas. E a deficiência intelectual, ela é caracterizada antes dos 18 anos, através do diagnóstico, e causa grande impacto na vida pessoal, social, escolar e laboral do indivíduo. Por isso é importante que o diagnóstico seja feito corretamente e realizado o quanto antes. Então, a Associação Americana, ela preconiza que seja realizado o quanto antes, que seja identificado, para que a pessoa não tenha perdas dentro desses aspectos aqui que eu mencionei. E falando sobre isso, o que é um comportamento adaptativo? Comportamento adaptativo é a expressão das habilidades conceituais, sociais e práticas adquiridas a fim de manter funcionalidade em sua vida diária. Então, as pessoas com deficiência intelectual, elas terão prejuízo, sim, nesses aspectos. E que essas questões de habilidades conceituais, elas estão estreitamente ligadas em habilidades conceituais, habilidades sociais e práticas. E o que cada uma quer dizer com isso. As conceituais estão interligadas à linguagem, à alfabetização, ao mexer com dinheiro, tempo e conceito de número. Então, isso é uma questão que nas pessoas com deficiência intelectual muitas vezes vão aparecer, em alguns casos, tá? Não é para todos, mas a grande maioria, uma grande parte, sim. Habilidades sociais é justamente as questões de você se relacionar com as outras pessoas, a responsabilidade social, aquele aspecto da ingenuidade. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas ele é bobinho. Ele tem uma ingenuidade, mas ele tem uma compreensão de mundo também, tá? Resolver problemas sociais, conseguir obedecer regras. Então, todas essas questões são importantes e significativas. Na questão prática, ela vai estar mais ligada às atividades de vida diária e até mesmo dentro da sua qualificação profissional. O que é? Aquele estabelecimento mesmo das rotinas do dia a dia, né? Você saber usar um telefone, que são as atividades de vida instrumental que a gente diz. Então, é importante ter esse conhecimento, que são essas habilidades que vão estar intrinsecamente ligadas às questões das pessoas com deficiência intelectual. E o que são as habilidades adaptativas? Então, a pessoa com deficiência intelectual, ela terá como comprometimento em pelo menos 2 destas áreas. E quais são essas áreas? É a comunicação, o próprio autocuidado, a vida no lar, a adaptação social, o uso dos recursos da comunidade, lazer, a determinação, a saúde e segurança, as funções acadêmicas e o trabalho. Então, em pelo menos 2 destas áreas, haverá um comprometimento também. Então, isso caracteriza a pessoa com deficiência intelectual.
Só que, assim, é uma limitação e não é incapacidade. Então, uma vez que a pessoa tem a oportunidade, tá, para vivenciar estes aspectos, ela tende, sim, a superar muitos deles. Não será de forma como uma outra pessoa que não tem, né, essa limitação, mas ela vai conseguir, sim, fazer todas essas questões de forma muito adaptativa. E quais são esses fatores de risco para que uma pessoa possa ser considerada com deficiência intelectual? Nós vamos ter os fatores de riscos, que são os pré-natais. Eles vão ocorrer do momento da concepção até o início de parto. Então, este é o período onde a gente diz que pode ter ocorrido os pré-natais, né? Por isso que é tão importante o trabalho de acompanhamento, sim, enquanto está sendo gestacionado, né? Sendo gerado. Dentro desses fatores, nós vamos encontrar os fatores genéticos, que podem vir de alterações cromossômicas ou alterações gênicas, que são os erros inatos no metabolismo. Vocês já devem ter ouvido falar do teste do pezinho. Então, é dentro deste aspecto que a gente consegue identificar também as alterações gênicas, tá? Então, o teste de pezinho vai estar muito ligado a esse item. Os cromossômicos, eles já são um pouco mais ligados diretamente ao DNA, né? Então, não precisa do teste do pezinho para identificar efetivamente, mas ele acontece. Também os fatores que afetam o complexo materno-fetal, que são o uso, né, de drogas lícitas e ilícitas, algumas doenças maternas crônicos ou gestacionais, algumas doenças infecciosas que a mãe pode vir a ter, né, que vão comprometer o feto diretamente, como sífilis, rubéola, toxoplasmose, HIV, e a própria desnutrição materna. Então, esses são fatores que impactam também para o desenvolvimento da questão da deficiência intelectual. Além dos pré-natais, nós vamos ter os perinatais. Eles são caracterizados do momento do parto até o 30º dia de vida do bebê. Então, é um período bem delicado, né? Antigamente, nossas avós falavam, você tem que fazer um resguardo. O resguardo não é somente para a mãe. A gente está falando de um bebê, né? Que ele estava dentro de um ambiente protegido e ele passa desse ambiente protegido para outro, né? Então, é necessário uma adaptação. E que são essa questão dos perinatais? Elas podem ocorrer com a hipóxia ou anóxia, né? Aquela questão da oxigenação cerebral ser insuficiente no momento do parto. A própria prematuridade e baixo peso, né? Pequeno para aquela idade gestacional. A própria icterícia grave do recém-nascido. Então, quando a criança nasce e ela venha a ter icterícia, se ela não for cuidada imediatamente, pode também contribuir para a questão da deficiência intelectual. E, além disso, nós vamos falar dos pós-natais, que eles entram do 30º dia de vida até o final da adolescência, que é aos 18 anos, como a gente mencionou, tá? E o que pode gerar tudo isso, né? A própria desnutrição, desidratação grave, a carência de estimulação global, infecções como meningite, sarampo, intoxicações exógenas, que é os próprios envenenamentos provocados por remédios, inseticidas e produtos químicos, acidentes como trânsito, afogamento, choque elétrico, asfixia e quedas. Aqui também tem um cuidado muito grande, principalmente dos pais, né, quando a gente fala dessa parte de intoxicação, que existem aquelas recomendações, deixe em locais altos ou fechados, enfim, é uma série de cuidados, e aqui a gente tem que entender que existe sim um cuidado até os 18 anos, conforme a gente está falando aqui, tá? Dentro da deficiência, como a gente viu há pouco, nós vamos ter as causas, que a gente vai ter as etiologias, né, que elas podem ser de causas neurológicas, como a gente apontou há pouco, ou genéticas. E para as genéticas, eu estou trazendo aqui para vocês algumas síndromes, né, que elas são caracterizadas como deficiência intelectual. Então, eu sempre falo que a deficiência intelectual ela é um grande guarda-chuva e dentro dela teremos essas duas categorizações. Nem todo mundo que tem uma síndrome, ela
ela pode ser uma pessoa com deficiência intelectual. Então, aqui eu estou trazendo algumas, para que a gente possa entender que estas, sim, são associadas à deficiência intelectual. Tá? Como eu disse há pouco, então a gente está falando diretamente as questões de um funcionamento intelectual que vai impactar dentro de um raciocínio, de um pensamento abstrato, uma compreensão de ideias complexas e uma facilidade para aprender novos conceitos, né? Uma dificuldade nisso, mas aprende, e a questão de resolução de problemas. Em resumo de tudo que eu falei até então, a gente está falando que o que é a deficiência intelectual e aonde que ela está impactando. Ela impacta diretamente na questão do funcionamento intelectual. Uma coisa importante que eu quero trazer também é a terminologia. Ainda nos dias atuais, as pessoas utilizam uma terminologia que ainda traz preconceitos e alguns estereótipos. No passado, isso era muito maior. Hoje ainda existem alguns. E aqui eu estou trazendo como uma boa prática, que assim, nós falamos para uma pessoa com deficiência, é a condição de vida dela, ela não escolheu, ela está dentro disso. É como nós falamos na pessoa idosa. Então, nós mencionamos como pessoa a nova condição. Então, aqui também a gente está falando na condição que ela se encontra. Então, uma forma mais adequada, menos pejorativa, a gente vai estar usando essa terminologia. E não usar a terminologia como especial ou portador de. A pessoa com deficiência, ela não porta nada, ela está na condição. Tá? Então, aqui é uma dica. E aí a gente vai começar a entrar na nossa passagem do tempo, né? Bem, todos nós sabemos, e aí eu faço uma pergunta que tem até já uma resposta lógica, será que a gente envelhece todos iguais? Eu trago essa imagem para a gente pensar um pouco que, assim, da mesma forma que uma pessoa idosa, ela tem sua singularidade, as suas características próprias e o seu envelhecimento da sua forma, uma pessoa com deficiência, que eu trago aqui ao lado, ela também será singular e ela também trará o seu envelhecimento próprio, tá? Então, eu não vou me atentar, né, nessa questão do que é o envelhecer, mas é importante que a gente veja que não existe diferença especificamente. Nós envelhecemos diferente, independente de ser uma pessoa com deficiência intelectual ou não, tá? E aqui eu trago para a gente pensar um pouquinho que, assim, existem estudos nos países desenvolvidos que eles já apontam que esse envelhecimento biológico das pessoas com deficiência intelectual, no que se refere a condições de saúde, é muito semelhante à nossa população idosa típica. O que vai demonstrar uma pequena diferença é que, assim, as pessoas com deficiência intelectual, elas têm uma prevalência maior de doenças prévias. E o que é isso? Ao longo da vida, elas já trazem comorbidades, né? Então elas já apontam e demonstram comorbidades e também elas se utilizam de medicações ao longo dessa vida. Então, com isso, nós mencionamos muitas vezes que existe um envelhecimento precoce, mas é devido a vários fatores, sejam eles intrínsecos, né, por conta da própria questão genética, que eu já vou mencionar, que na verdade o que eu quero mencionar é na própria síndrome de Down, que já existem estudos comprobatórios, né, deste envelhecimento, inclusive apontam que pessoas com síndrome de Down, entre as terceiras e quartas décadas, elas tendem a desenvolver a doença do tipo Alzheimer, justamente por conta do cromossomo 21, tá? Então, esses estudos já demonstram e está atrelado à questão da trissomia do 21, né? Então, é importante a gente ter claro isso. E as pessoas que são com deficiência intelectual de modo geral, vamos falar as neurológicas, elas também terão uma certa diferença nesta questão, porque alguns têm epilepsias, desenvolvem diabetes, então, assim, temos coisas aqui que vão prevalecer seriamente em questões de saúde para essa população. Falando nisso, né, nós temos um estudo na Irlanda,
de um grande grupo da Trinity College Dublin, que é um estudo longitudinal, onde ele demonstra, né, que pessoas com deficiência intelectual acima de 50 anos ou mais, então eles estudam especificamente esse grupo, é um primeiro estudo na Europa e é o único que faz uma comparação com uma população geral, tá? Com a mesma população nessa faixa etária. E aqui eles falam realmente das questões de saúde, então o objetivo desse estudo é a saúde, a questão econômica, aspectos sociais, a fim de promover a compreender esse próprio envelhecimento das pessoas no país. Tá? Então, um estudo bem significativo e ele realmente nos faz, assim, a pensar sobre o envelhecimento das pessoas com deficiência intelectual aqui no Brasil, com essa perspectiva, né? Falando, então, as pessoas com deficiência intelectual, elas não viviam tanto. Então, aqui eu tenho um estudo de Copos, que é da Holanda, onde esse país ele consegue mensurar a expectativa de vida dentro da deficiência. Então, nós vamos ver aqui que tanto a síndrome de Down quanto o X-frágil, eles já passam da casa dos 80 anos. Então, eles já estão praticamente já atingindo até 90 anos, né? Então, quer dizer, o que tem a ver com tudo isso? Como eles conseguiram, né? Aqui no Brasil, até meados de década de 90, ainda eles não viviam tanto. Então, assim, hoje nós temos pessoas que já passaram da casa dos 70. Nós temos, assim, uma pessoa que é do Mato Grosso, que ele, não minto, perdão, ele é de Goiás, ele ganhou Guinness, ele está com mais de 76 anos. Então, assim, e ele tem síndrome de Down. E está muito bem. Se a gente vê as condições de saúde dele, ele está muito bem cuidado, então ele tem uma sobrevida muito grande. No Brasil, nós não temos esse estudo desta forma, tá? Com um recorte falando em expectativa de vida. Mas é importante a gente se espelhar no que é feito fora, justamente porque eles nos apontam uma possibilidade de estudo e de compreensão da nossa própria população. É importante dizer que o mesmo censo de 2010, ele demonstrava que nós tínhamos 4% da população 60 a mais que era formada por pessoas com deficiência intelectual. Isso em 2010. Claro, esses dados, como eu falei inicialmente, certamente já aumentou. Eles estão, sim, se tornando pessoas mais longevas. Tá? E aí a gente vai tentar conversar sobre quais são esses desafios, né, de uma pessoa com deficiência intelectual. O que leva a gente pensar sobre como eles estão hoje, né? Primeiro ponto que eu trago é a gente pensar na família. Os arranjos e a própria dinâmica no nosso dia a dia, ele já é diferenciado. E em pessoas com deficiência intelectual, é mais ainda. Por quê? Nós vamos ter uma sobreposição de cuidados. Nós vamos ter pessoas com deficiência, já com seus 50, 60 anos, e seus pais idosos também. Muitos deles morando com os seus pais, que a gente sempre diz, né, que é a família constituída inicial, então é o pai e a mãe ainda que estão cuidando. Boa parte são as mães que cuidam, outros já estão com seus irmãos. Então, assim, nós teremos nesse universo arranjos muito diferentes, cuidados diferentes. Alguns já estão buscando morar sozinhos, mas ainda a gente precisa avançar muito. Como é morar sozinho? Quais são os apoios que a gente tem colocado para eles, que eles possam ter uma vida autônoma e independente? Alguns estão indo para as instituições de longa permanência. Como é estar dentro de uma instituição? Quais são os vínculos que eu estabeleço? Como eu estabeleço? Sendo que eu tinha outros tipos de vínculos. Enfim, tem uma série de questões que os cuidados aqui, eles são extremamente importantes, delicados e significativos dentro de uma pessoa com deficiência intelectual. Importante dizer que eles estabelecem vínculos longos também. Então, e quando você muda, você tem uma pessoa
que mora numa instituição de longa permanência, aí você tem que mudar ela daquele residencial, ou, enfim, seja, pode ser público ou privado. Então, isso é importante ter em vista, que este é um grande desafio. Como pensar neste aspecto, onde a pessoa possa cada vez mais estar, sim, próxima ao seu familiar de referência, tá? A questão das presenças de comorbidades, né? Então, se eles já trazem comorbidades ao longo da vida, quando a gente entra no envelhecimento, isso tende a aumentar, tende a piorar, e os cuidados eles devem ser redobrados, ou seja, quais são as ações que são feitas em questão de prevenção aos agravos, né? O que vem sendo colocado? Na minha prática, há uns anos atrás, a gente verificava que, assim, eles não tinham o hábito de ir ao médico. Vou dar um exemplo, uma ginecologista. Eu tinha um caso que, assim, ela tinha aproximadamente já quase seus 50 anos e nunca foi ao ginecologista. Então, isso é muito grave, porque ela poderia ter desenvolvido qualquer doença, né, mais séria, mas graças a Deus não aconteceu, e aí, com isso, poderia ter vindo a óbito por esta questão, ou outras coisas mais complicadas. Então, é um público, né, que hoje se encontra nesta fase, e que, assim, eles têm uma cultura diferente, uma cultura diferenciada, porque os pais acreditavam que eles iriam morrer mais cedo, e eles simplesmente mudaram toda essa perspectiva. Eles estão vivos e querendo viver muito mais, tá? Então, as questões de comorbidades é importante também a gente ter em mente, porque alguns casos tendem também a desenvolver epilepsia tardia. Então, a gente também teve casos que, principalmente quando eles começaram a demenciar, nós tivemos, né, em síndrome de Down, e eles apresentaram a epilepsia tardia também, tá? Então, isso também é um fator bastante importante, entre outras, tá? Como o diabetes, as quedas também, elas ocorrem. Então, é isso que é importante a gente ter em mente, porque o que acontecia antes, agora tem, ou não acontecia, com o envelhecimento vai piorar. Essa questão de capacidade funcional, então, a gente entende também que existe a queda, né? Nessa perspectiva. Como eu falei anteriormente, a gente identifica que alguns perdem funcionalidade muito mais cedo, isso prejudica a sua autonomia e a sua independência nas questões do seu fazer, da sua vida, do seu cotidiano. Então, é um aspecto que a gente também, enquanto profissional, precisamos pensar como fazer as questões assim de manter funcionalidade. Quais são as intervenções importantes para este aspecto? Como eu posso estimular, continuar fazendo estímulos, mas que eu também não cometa iatrogenias, né? Então, isso é bastante importante e é um grande desafio para as pessoas com deficiência, porque as perdas, elas são muito rápidas. Então, a gente percebe que quando eles tendem a perder, porque a gente olhando, muitos deles se mantêm assim com aquele rostinho de criança ainda, jovem, né? Mesmo já com idade avançada. E aí, de repente, os sinais de envelhecimento, eles aparecem muito rapidamente. E aí essas perdas funcionais também. Então, as quedas ocorrem com muito mais intensidade, os engasgos, né, que ocorrem pela disfagia, a perda visual que ocorre também, que é natural para a pessoa idosa, na pessoa com deficiência também vai ocorrer, e a questão também da perda auditiva, enfim, são vários fatores que eles tendem a ir piorando com o passar do tempo. Aqui, eu acho extremamente importante, quando eu falo de composição de saberes, né, que a gente busque ter, aqui já não é tanto um desafio, mas por um lado não, mas por outro sim. Uma equipe multidisciplinar é extremamente importante, porque quando nós temos um olhar multi, né, você consegue fazer ações interdisciplinares e ações voltadas para aquela pessoa, de forma que ela vai conseguir superar alguns obstáculos, e com isso eu entendo que assim, a avaliação, né, multidimensional é extremamente importante, né, você conhecer esta pessoa,
com todos os olhares. E aonde entra o desafio que eu quero dizer? Nós sabemos que a nossa rede socioassistencial, ela não tem uma composição de uma grande equipe, mesmo porque ficaria muito caro. Mas como nós, enquanto uma pessoa que vê o envelhecimento pelo aspecto multidimensional, olhando o biopsicossocial, como que a gente pode contribuir não tendo toda uma equipe? Né? Então, isso é importante a gente pensar, é um desafio também que eu vejo, e o quanto é importante para a pessoa com deficiência também, tá? A questão da produção e a disseminação de conhecimento, nosso país ainda é muito incipiente em questão de conhecimento acerca da deficiência intelectual e o seu envelhecimento. Nós, do Instituto Jô Clemente, através do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, temos algumas produções, foram lançados em anos anteriores alguns artigos, participações, pesquisas também foram realizadas, e nós temos inclusive um livro que ele teve uma primeira edição em 2002, que a gente falava envelhecimento e deficiência intelectual, uma emergência silenciosa. E aí, em 2013, a gente refez esse livro, ele veio diferente, ele veio com mais informações, mas assim, essa emergência silenciosa, a gente pode dizer hoje que ela ainda está silenciosa, é uma população que ainda ela não é totalmente vista, né, como a própria população idosa, né, de modo geral, mas a gente ainda não está mais invisível totalmente. As pessoas com deficiência intelectual existem, estão aí, e como eu falei, elas querem viver mais, mas viver com qualidade. Então, para isso, cada vez mais a gente necessita de produção, e precisamos sim disseminar esse conhecimento cada vez mais, para que eles possam ter um envelhecimento saudável também, e com qualidade, né? Promovendo políticas públicas e entre outras coisas. Aqui eu trago assim o que poderia ser, né, a promoção de um envelhecimento saudável, realmente um acompanhamento como solução, né, eu já estou terminando, seria o acompanhamento especializado com pessoas que compreendam o que é uma pessoa com deficiência, esta questão das ações de saúde, que é a própria promoção da saúde com aspectos preventivos. Quando eu falo de ações intra e intergeracionais, é onde a pessoa também conviva entre seus pares, mas que também tenha condições de estar com outras pessoas de outras idades, porque isso também só tende a contribuir para um envelhecimento bem-sucedido, vamos dizer, um envelhecimento saudável, e a própria inclusão social. É estar dentro dos equipamentos, é estar dentro dos mesmos espaços como qualquer outra pessoa. Então, aqui são proposições para a gente pensar a respeito de tudo isso. Eu quero muito agradecer a todos pela oportunidade, estou aqui à disposição para a gente conversar e aprender também com vocês, e quero muito agradecer por tudo. Muito obrigada, Leila, pela sua apresentação. Queria saber se alguém aqui que está assistindo pelo Zoom, ou também quem está assistindo pelo Face, tem alguma dúvida. A pessoa pode ou deixar por escrito, que a gente lê aqui a pergunta, ou também pode se manifestar e a gente organiza a ordem de cada um falar. E aí pode ligar a câmera, o microfone e fazer a pergunta aqui ao vivo. Bom, a Liga tem algumas perguntas. Enquanto ninguém se manifestar, eu vou começar com elas, tá bom? Pamela, você gostaria de fazer alguma consideração? Não? Sim. Por hora não, Lei. Pode fazer você. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: como estão os trabalhos do Instituto nessa época de pandemia? Pois é. O Instituto Jô Clemente está com esse desafio, que é importante, significativo, que está acontecendo com todo mundo. O atendimento, ele está sendo realizado remotamente, né? Então, a gente tem feito, nós fizemos uma pesquisa inicial com os familiares, né? Então, a gente, logo no início, foi uma das grandes preocupações na questão da segurança dessas pessoas, uma vez que eles estão classificados dentro da população frágil também, né? Então, essa foi uma das primeiras coisas que a organização tomou como cuidado e seguindo as recomendações dos órgãos
os órgãos regulatórios, né? E aí, com isso, nós ouvimos as famílias, então a gente se uniu, né, as equipes, quer dizer, todo mundo, e nós fomos ouvi-los. Então, a gente aplicou uma grande pesquisa para ouvir as demandas, e uma das coisas que a gente entendeu inicialmente, para muitas pessoas, já de impacto, era que alguns poderiam estar perdendo seus empregos, né? A gente já tem uma população que é vulnerável, né, famílias em vulnerabilidade social, então apareceram algumas questões que era o alimento. Estavam mais preocupados com o alimento do que o atendimento propriamente dito na época, tá? E aí, assim, com relação ao atendimento, então nós nos organizamos e começamos também, no início da pandemia, procurar passar o máximo de informação com relação à segurança. Então, a gente procurava atendê-los, alguns nos ligavam, mas a gente procurava também passar, porque até então a gente não tinha uma noção de quantas pessoas tinham acesso remoto. Então, entendendo que se uma pessoa já está em vulnerabilidade social, então, quer dizer, nem todo mundo tem acesso à internet. Não é nem a questão do uso do smartphone, seja lá o que for, mas era a própria internet, acesso a poder falar, né, via web. Então, a gente tinha momentos que a gente conversava com eles via telefone e indicava os lugares para onde eles deveriam buscar, né, porque o IJC, ele não tem esse papel, mas sim, ele tem o papel de ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho. E aí, com isso, foi o primeiro ponto. Após esse primeiro momento, que era de conscientização e ouvir o momento de que assim as pessoas estavam vivenciando, né, todos nós, o que seria a pandemia e assim com previsões muito não reais, né, porque a gente não sabia quanto tempo ficaria, a gente começou também a proporcionar o teleatendimento. Então nós começamos a fazer, principalmente para aquelas famílias que tinham acesso. Então as equipes se organizaram e começaram a fazer as intervenções, né, via esse teleatendimento. Por quê? Tudo isso que a gente acabou de conversar, na pandemia, a gente tem que compreender que existem perdas, principalmente funcionais. Então, uma vez que a pessoa estava em atendimento, né, direto lá com os profissionais, uma vez que ela fica parada, ela vai perder. Então, isso também foi uma preocupação muito grande nossa, de que o que a gente poderia fazer para não perder funcionalidade. Então, as equipes se reuniram, discutiram as propostas e aí a gente encaminhava para as famílias. Aquelas que não tinham acesso, então a gente tentava falar por telefone, mas assim, praticamente a gente conseguiu falar com todos. E recentemente, tem algum tempo, a gente conseguiu fazer esse levantamento, então o número de pessoas que não tinham acesso, ele era até um tanto pequeno. Então a gente conseguiu que eles não perdessem tanto. E é o que a gente vem fazendo até então. E estamos lá à disposição, conversando com todos eles, nos procuram, sempre tem alguém para dar uma orientação. Tá bom, muito obrigada. A gente recebeu uma pergunta no Facebook do Lucas Modesto, que é aluno da enfermagem. Ele perguntou assim: boa noite. Existem dados que apontam para uma maior prevalência de casos de violência entre as pessoas com deficiência intelectual, seja por abuso verbal, negligência, violência física, entre outras. Assim como a população idosa tem isso em comum, essa alta prevalência. Gostaria de saber se essa violência se intensifica no envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual e de que formas podemos lidar com esses casos. Excelente, Lucas. Por coincidência, hoje eu estava falando com um colega sobre isso. Nós do IJC, nós temos um braço dentro da questão jurídica, né? Nós fazemos a coordenação de uma delegacia, que é a Delegacia da Pessoa com Deficiência aqui no município de São Paulo, né? E nós temos uma equipe especializada que acompanha todos esses aspectos de violência, seja psicológicos, seja a questão mesmo de agressões e tudo mais. O índice aumentou realmente muito. E falando na pessoa com deficiência intelectual
já envelhecida, os números eles aparecem, mas eles não são ainda números significativos. Eu não tenho esses números, então assim eu me coloco depois até para responder. Ele pode me procurar na instituição e eu encaminho direto para a nossa área. Mas assim, conversando com esse meu colega, que é o supervisor dessa delegacia, ele falou realmente que o número aumentou muito, mas os dados ainda, o que aparece muito ainda é não das pessoas idosas, aparece dos adultos, das crianças. Então, assim, a gente tem um número significativo, tá? Mas o que a gente estava conversando, tá? Eu estou falando isso, né? Que eu conversei com ele hoje. A gente entende que ainda não existe muita denúncia, então ainda tem um medo, né? Que é o que ocorre na pessoa idosa. Então, a gente sabe que ainda as pessoas precisam se aculturar desta questão, né? Da não violência. E se ocorrer, por que não denunciar? Por que não fazer a ação, né? Então, assim, isso precisa ser muito bem ainda trabalhado, estabelecido, enfim. Mas na pessoa ainda com deficiência envelhecida, eu particularmente nesse momento eu não tenho números, mas de modo geral a nossa delegacia ela recebeu um número maior, sim, nesses últimos tempos, né? Por conta de todos esses fatores que a gente está vivenciando. Tá certo, muito obrigada. Antes da gente continuar com as perguntas, eu queria reforçar o convite, né, para as pessoas participarem com mais perguntas, dúvidas, e também lembrar que já está disponível aqui no chat o link para o certificado, para vocês preencherem o formulário para receber o certificado da participação dessa palestra, tá? Bom, a segunda pergunta da Liga em si seria em relação aos profissionais que trabalham no Instituto JC. Que tipo de profissionais que são? Ah, tá. Olha, eu tenho que dizer que lá nós temos uma equipe completa. É muito bacana, sabe? Então, eu fiz a gestão da área por 8 anos. Aí depois eu fui convidada lá para a área de ensino e pesquisa. E assim, foi muito gratificante, porque eu tinha uma equipe multi. Então, eu tinha físio, fono, terapeuta ocupacional, assistente social, a psicóloga, né? No início do projeto, né, quando eu comecei a fazer a gestão, eu tinha inclusive um geriatra. Então, a construção do projeto para o envelhecimento, pensando nos aspectos de promoção de saúde, aspectos preventivos, então ele foi muito bem estabelecido, né, muito bacana. Não existe na equipe o Nutri, porque eles não fazem a alimentação lá, mas a gente trabalha especificamente com a avaliação multidimensional, então isso é muito bacana, porque a gente estabelece, sim, o plano de cuidados. Ainda entendemos, isso é uma coisa que eu não falei, mas é importante, é necessário uma política de cuidados, tanto para a pessoa idosa, mas que isso seja também desdobrado à pessoa com deficiência, de modo geral, e a questão do cuidador, né? Então, acho que assim, ainda acreditamos que, eu entrei em outra coisa, mas eu acho importante falar, a regulamentação da profissão de cuidador ela é extremamente importante para as populações mais frágeis, né? Então, a gente também acredita nisso, né? Porque todo mundo vai ganhar e muito, né? Então, fechando de equipe, então a equipe era composta especificamente por estes profissionais e mais educadores. Então, a gente também tem os profissionais de linha de frente que realizavam as opções educativas, né, socioassistenciais. Então, é uma equipe muito bacana, porque existe troca. Então, o fisioterapeuta, quando ele faz uma recomendação que ele identificou na avaliação de quedas, então ele faz um trabalho em parceria com esse educador, tem um educador físico lá, então eles fazem um trabalho em parceria para a prevenção de quedas. E isso também é compartilhado com o familiar. Então, a instituição, ela tem um trabalho, mas o trabalho não fica fechado apenas na instituição. Então, o nosso trabalho é com o familiar e com o próprio equipamento. Então, a família ela deve cada vez mais buscar um equipamento que possa contribuir com esse aspecto. Então, eu dei um exemplo que seria o de quedas, mas é realmente um trabalho de rede, né? Entendendo que a pessoa com deficiência é
ela tem que saber dela, a família tem que estar junto, ela tem que ser parceira, e a própria equipe, né, enquanto responsável no que ela está recomendando, porque a gente faz recomendações. Então, na discussão desse planejamento é muito bacana porque a pessoa com deficiência, ela é participativa. Então, ela vai falar se a gente fala assim, olha, é bom você fazer uma academia. Ele fala, não gosto de academia. Então, assim, mas a gente vai tentar, então, encontrar uma outra forma para que ele possa não ter mais quedas, né? Estou dando um exemplo simples, né? E ter uma própria educação do seu momento de vida. Porque uma coisa também eu não trouxe, mas eu quero falar, que assim, a pessoa com deficiência intelectual, ela é vista uma eterna criança. Então, ela vai sempre ser vista pelos outros como assim, aquela criança. Então, muitas pessoas não a veem na idade que ela está. E aí, quando ela chega na fase adulta, já idosa, ela perdeu isso. Então, é muito ruim. Por isso que a gente fala da parceria. É a parceria da própria família compreender que ele está numa nova fase, é a própria pessoa se reconhecer dentro dessa nova fase das suas limitações. Ele tem limitações cognitivas, mas ele passa também a ter limitações físicas, muitas vezes, né? Se ele não foi estimulado, é uma outra coisa, mas ele vai ter essas perdas como qualquer um. Então, isso é muito importante, essa parceria em rede, né? E a rede que eu digo é todo mundo, né? Muito obrigada, Leila. Leila, Pode falar, Pamela. Leila, é um prazer te ouvir, viu? Tanta sabedoria numa área tão específica, né? Eu queria fazer um comentário, né? A gente sabe que no nosso país é um desafio envelhecer. Envelhecer, né? Sendo uma pessoa com deficiência intelectual é um desafio redobrado, né? Triplicado. Então, nesse sentido, eu queria que você compartilhasse com a gente quais são, né, as políticas, o que existe de amparo para as pessoas com deficiência intelectual no nosso país hoje, né? Se existe especificações, se existe coisas na lei, né, que amparem a pessoa e sua família. Bem, nós vamos ter a política da assistência social, que é para todos. Para a pessoa com deficiência, nós vamos ter a LBI, que é a nossa grande lei, né, reconhecida dentro desse grande universo. Mas assim, se você falar, existem coisas que são muito pequenas. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual que tem 40 anos, mas você entende que ela já não, ela tem necessidades, ela aparenta que a sua necessidade não é de 40, ela já poderia frequentar, por exemplo, um centro de convivência de pessoa idosa. Ela não pode, porque a política diz que é 60 a mais. Então, ela fica amparada dentro do que a LBI preconiza, e e ao passar, né, dos anos, ela vai avançando, quando ela chega aos 60 anos, aí sim ela vai ter a política da pessoa idosa, que é o estatuto. Então, outras coisas ainda precisam andar muito, é o que eu comentei, a gente ainda precisa andar com uma questão da própria política, né, um plano de cuidados, né, acho que tem que evoluir muito nos dois aspectos. A gente ainda tem esses pequenos avanços, mas estão todos ligados às políticas que já existem, da saúde, da própria assistência, tá? Que elas se relacionam. Algumas tipificações, como, um exemplo, residência inclusiva, ela é para pessoa com deficiência, tá? Mas é uma outra discussão. E aí você vai ter outras tipificações, vai ter as casas-lares, né, núcleos de atendimento, mas assim, ainda vai continuar dentro de uma política que a gente entende que teria que ser mais inclusiva, né? Então, pessoas estarem com outras pessoas, compreendendo que isso é importante. Mas assim, especificamente, a gente tem que andar muito, mas andar dentro de uma política dentro do que existe, né? Então, assim, ela ser reconhecida também, né? Mas é a LBI mesmo que hoje é a grande política para a pessoa mesmo, né, que eu tenho neste momento para dizer, né. Muito obrigada. Imagina.
Nós recebemos aqui uma pergunta aqui no chat do Zoom, da Isabelle Dantas, colega nossa do curso de gerontologia lá na EASH. Ela diz o seguinte: boa noite. Gostaria de saber se há estudos sobre a sexualidade do deficiente idoso. Se sim, tem pesquisas no Brasil? Uau! Eu já vi alguma coisa de um pessoal de Minas, tá? Mas assim, falar sobre a sexualidade é um tabu para pessoas sem deficiência. Para a pessoa com deficiência piorou. Eu acabei de dizer, eles são eternos crianças. Eles já avançaram muito, tá? Hoje muitos deles namoram, casam, já conseguem ter sua vida. Mas isso é um avanço ainda muito pequenininho, andou um pouquinho, tá? Não, ainda tem muito. Então, ainda a gente precisa e deve explorar mais sobre isso. Então, se ela tiver interesse, vai em frente para falar sobre isso, porque é importante termos vozes também que contribuam com as vozes deles, tá? Mas é um tabu ainda para se falar sobre sexualidade, tá? Eu queria fazer um convite para a Isabel, que a gente vai ter, dentre essas palestras, o Dr. Maravilha. Ele fala muito sobre a sexualidade, ele vai conversar com a gente sobre a sexualidade do idoso, principalmente a população LGBT, e estão todos convidados também. Vai ser no dia 10 de agosto, sem ser na próxima, na outra. Perfeito. Obrigada, Leila. Obrigada também pela lembrança, Bárbara. Bom, a gente vai dar continuidade com outras perguntas aqui, tá bom? Como esse estigma para o idoso deficiente intelectualmente impacta na vida dele e dos seus ao redor? Bem, é pouco relativo, né? Porque eles vivem. Na real, quem sente mais o impacto da deficiência são as pessoas que têm uma compreensão da sua própria deficiência maior, tá? Tem alguns que eles levam a vida, como eu falei, a gente também teve um estudo no passado lá no IJC, que a gente fez um comparativo, né? Quais eram as perdas maiores entre os próprios cuidadores e a pessoa com deficiência. Então, a gente entendeu que, assim, os cuidadores estavam mais envelhecidos do que a própria pessoa com deficiência, porque eles querem viver, eles têm uma alegria muito deles. Então, assim, eu acho que vai muito além, né, de tudo isso, né? Então, é muito relativo, tá? Não tem sofrimento. Eu acho que a gente aprende muito com eles, tá? Eu sempre falo que eles são meus grandes mestres, né? Muito obrigada, Leila. Mais uma pergunta que a gente tem aqui é quais os desafios você acredita que teria numa busca ativa da equipe de saúde aos idosos com deficiência? Espera aí, eu não entendi. A busca ativa falhou. Quais desafios você acredita que teria numa busca ativa da equipe de saúde aos idosos com deficiência? Olha, eu acredito que os agentes de saúde, eles chegam, tá? Não acredito que eles não cheguem. Então, eu acho que, assim, a gente tem um sistema de saúde muito bacana, né? A questão é identificar, né? Porque, como a gente falou, tem os casos neurológicos e os com síndromes, né? Que são os genéticos. Os genéticos, você olhou, bateu, papo. Já os casos neurológicos, não. Então, você necessitaria mesmo, é necessário uma análise um pouco mais aprofundada, que são esses aspectos, né? Então, eu não sei até que ponto os nossos agentes de saúde, eles realmente têm um olhar, assim, meio de detetive, né? Para falar, parece. Então, vamos encaminhar para uma avaliação, para um diagnóstico, né? E é muito duro também, né? Quando você recebe um diagnóstico tardio, é um grande impacto, né, para a família, até para a própria pessoa. Então, o quanto é importante você ter essa identificação precocemente, né, porque você aí tem todo um trabalho pela vida, né,
em prol dessa pessoa e da qualidade dela junto ao seu familiar e as possibilidades. Porque, como eu falei no início, é uma limitação, mas não é uma incapacidade. Pessoas com deficiência, elas são capazes de realizar muitas coisas, e muitas acadêmicas e estudiosas, enfim, eles abraçam isso com muito amor também, com muita vontade, com muito desejo de realizar, né? Então, eu entendo que, assim, não vejo dificuldade. Eu acho que pode ser um olhar mais refinado, né? Mais apropriado do que é a deficiência intelectual, para não confundir também com a doença mental, porque também tem isso que muitas vezes se confunde. Pessoas com deficiência intelectual podem, sim, vir a desenvolver um transtorno mental, tá? Como qualquer um de nós. Mas não quer dizer que elas são iguais. Tem diferença, né? Tá? Lê, deixa eu só ler um comentário no Face. Muitas pessoas estão te elogiando no Face, vou só falar o nome de algumas. Tem a Maria Regina, Marilda de Jesus, o Fernando Heideresch, não sei, desculpa, e a Débora também. E a Maria Cristina comentou agora, ela falou: Leila, o próprio benefício de prestação continuada para os casos de deficiência acaba por excluir muitas pessoas dessa política por meio do corte de renda. E é realmente. Nossa, mas assim, a pessoa com deficiência, ela não perde. Então, ela perde, é que assim, não é uma área muito que eu domino, tá? Isso daí é a área do pessoal de serviço social e eu vou aqui num caminho. Mas, assim, existe toda a classificação, existe toda uma discussão dentro dessa política também. Desculpa, escrevi Pâmela, mas da assistência social, né? Que é um benefício. Então, assim, é uma coisa que precisaria ser revisitada, inclusive, porque eu entendo que, assim, os valores que são preconizados é uma metrópole como São Paulo, né? Para você viver com um salário mínimo. E aí você tem todos esses rigores, né? Porque envolve a renda familiar, não é a renda apenas vendo a pessoa, né? Não é. Então, você sim, Oi, gente, desculpa. Obrigada. Não caiu. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui que diz: o Instituto tem ligações com idosos em situação de rua? Essa pergunta, ela já vem pensando em fazer um link com a aula anterior que a gente teve com a professora Marisa, que falou sobre idosos em situação de rua, né? Por isso que suscitou essa questão agora. muito bom. O que acontece? Nós temos pessoas com deficiência, tá? Deficiências e a deficiência intelectual em situação de rua, sim, tá? E eu falo isso porque eu tenho um colega lá do mestrado, ele está fazendo um estudo especificamente sobre moradores, né, de rua, e dentro do levantamento dele, ele já identificou algumas pessoas com deficiência, inclusive família. A pessoa tem intelectual. Então, essas pessoas existem e elas estão nesta situação também, tá? Então, por isso que a gente precisa avançar muito, né? Então, é olhar esta população vulnerável com um olhar mais refinado, com mais cuidado, né? E tentar cada vez mais buscar soluções, né? Então, a gente sabe que moradia não é suficiente, né? Para essa população, não temos moradias em número suficiente. Eu vejo isso no país como um todo, não é só São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto à Rede APAI, né, durante algum tempo, e eu vi realidades nesse país aqui, que é uma realidade que não é só da grande metrópole, a gente tem pessoas que estão nesses estados longínquos aí, Nordeste, Norte, que precisam também, né, deste olhar. E essas pessoas estão em todos os lugares, tá? Elas existem. Tá certo. Muito obrigada. A Cecília Nara Não sei se a Lê está aqui ainda. Vocês estão conseguindo me ouvir?
Tá travando um pouquinho. Minha conexão tá bem estável hoje, né? Bom, mas a Cecília Nara fez aqui um comentário, ela queria agradecer a organização da Liga e a apresentação da Leila. Eu acho que agora já se encerraram as perguntas, né? Se alguém tiver mais alguma questão, pode entrar em contato com a gente que a gente passa para a Leila. E, bom, encerrando as perguntas, queria agradecer a Leila e também a todos que estiveram aqui presentes, né? E agora a gente vai fazer um sorteio, vai realizar o sorteio que a gente já vinha anunciando no nosso Instagram, né? De uma promoção que a gente fez em comemoração ao Dia dos Avós. E quem vai coordenar o sorteio é a Bárbara, né? Oba, antes do sorteio, eu quero agradecer a Leila em nome da professora Ieda também, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, né, nessa sala, mas né, foi ela que te indicou e muito sabiamente te indicou para essa aula que foi muito especial, Leila. Então, a gente te agradece enquanto Liga, a gente te agradece em nome da professora Ieda também. Você é sempre bem-vinda em todos os nossos encontros e a gente espera ter você em outros momentos também, viu? Podem contar comigo sempre. Por favor, transmita meu agradecimento à professora Ieda, que eu tenho um grande apreço, uma grande admiração. Né? Ela também é uma pessoa que me inspira, né, muito com relação à questão do estudo do envelhecimento. Agradecer a cada uma de vocês, a cada um de vocês da Liga, né? Como eu falei, eu tenho uma grande admiração por vocês que são enfermeiras também. E assim, é um grande aprendizado e podem contar comigo sempre que precisar. Se eu não tiver a resposta, eu vou buscar e a gente tá junto, tá? Mas obrigada mesmo pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho, né, sobre quem são essas pessoas que estão aí já envelhecidas, né? Algumas chegando e outras já envelhecidas. E vamos cuidar de nós e deles também, né? Tá? Gratidão. Eu também queria agradecer. Ai, desculpa. Eu queria agradecer, foi muito, muito boa. Prendeu muita atenção, né? Eu quis assistir do começo ao fim. Muito obrigada mesmo. E hoje eu quero ir também no Instituto. A gente pode quando puder. À vontade, as portas estão abertas. Obrigada. A gente pode pensar como uma visita, um período lá. A Leila tem certeza que apresenta tudo pra gente. Vamos levar isso para a professoria. Leila, fique à vontade para ficar na nossa... Sorteio. Vou ficar, imagina, até o fim. Eu só preciso aprender a compartilhar aqui. Letícia, me ajuda. Compartilhar a tela. Tá verde aqui, achei. Vamos ver se eu abro na certa. Eu acho. Não sei se eu consigo. Pera. Não, eu não consigo. Mas eu tenho a lista aqui e... Lê, você consegue compartilhar? Eu mando a foto pelo nosso grupo e você compartilha? E aí, eu acho que seria interessante... Nós temos 15 participantes. É do número 3 ao 18, só explicando. O sorteio é de uma foto. A gente fez semana passada, né? Durante quase uma semana, a gente deixou aberto para as pessoas poderem compartilhar a foto. E tá valendo uma foto para você homenagear seus avós. É uma foto estilizada. Infelizmente, o Lincoln que faz não pôde estar presente, porque também instabilidade de internet. Mas são 15 participantes que fizeram todas as etapas que a gente colocou lá. E aí, eu gostaria que a Leila falasse o número de 3 a 18, mas primeiro a Lê vai compartilhar aqui. Não, primeiro eu falo, né? Depois a gente compartilha. Olha, Só um minutinho. Posso falar o número? Peraí. Eu vou achar aqui. Tá aqui no Drive, né, da Laese. Isso, você consegue entrar? Consigo, tô entrando. É porque para eu compartilhar. Oi? Fala o meu número, Leila. Aqui, ó. A tela precisa fechar tudo. Eu posso falar? Pode.
De 3 a de surdo. Eu gosto do 11. O 11 foi a Graziele Ribeiro. Ah, eu não compartilhei a tela, né? Deixa eu compartilhar aqui. Que foi... Ela tá aqui? Eu não acho sei, que a Gabriele não. talvez esteja no Facebook. Ó, número 11 aqui, Gabriele Ribeiro. Tá certo? Bom, a gente vai entrar em Então, contato a gente com vai ela. entrar em contato com ela. E, novamente, eu queria agradecer todo mundo que participou. A Leila, que foi maravilhosa. E semana que vem a gente tem mais uma aula. Agora vamos falar sobre o racismo, né? Vai ser com a... Oi? Eu não disse A nada. tela entrou e saiu. Conseguiu? Mas muito obrigada a todos, tá? Realmente, contem sempre. Eu quero aprender com vocês também e sempre que puder passar alguma coisa, podem contar, tá? Estamos juntos. Obrigada. Um beijão para todo mundo. Até semana que vem com o Alexandre, Dr. Alexandre da Silva, falando sobre questões étnicas e raciais do envelhecimento. Olha, recomendo, ele é muito bom. Imperdível isso também. É imperdível. Vou estar no sorteio. Faz outro sorteio que eu quero entrar. Tchau, pessoal. Obrigada por tudo, viu? Obrigada. Um abraço. Prazer. Outro. Tchau, tchau.